Olá, meu nome é Alexander e retorno aqui com mais um vídeo de resoluções de problemas ou exercícios em linguagem C, agora com o seguinte exercício. O seguinte, começa assim: escrever um programa que o usuário fornece um valor n e este é passado para uma função verifica n par, que imprime quais valores são pares. Ela só vai imprimir quais valores são pares de 1 até n. Para tanto, ou seja, para verificar se é par ou não, verifica n par a função, chama uma outra função, verificar par, que verifica se o número é par, e se for, retorna 1. Ou não, tipo, que verifica se um número é par ou não. Ou seja, se for par, ele retorna 1, ou não, neste caso ele retorna 0. Muito bem, vamos abrir aqui o compiler, que já está com o código pronto. Nas nossas duas primeiras linhas, tipicamente adicionamos as bibliotecas stdlib e stdio, que vão ser usadas para a resolução do exercício. Em seguida a gente já pode encontrar aqui duas funções. A primeira função, verifica par, no caso que ela teria a função de ser chamada dentro da outra função verifica n par, só para verificar, só para retornar 1 ou 0, ou seja, ela só retorna 1 ou 0. A verifica par, ela é uma função inteira com parâmetro inteiro, está como nome número, e dentro dela tem uma variável int nome i. O laço é um if, no qual o resto da divisão por 2 do parâmetro é igual a 1. Se o resto da divisão por 2 desse parâmetro que for igual a 1, então i é igual a 0. Se não, a gente já entra aqui no if else if, encadeado, e dá uma outra condição, que no caso seria o resto da divisão por 2 igual a 0. Por que o resto da divisão? Porque para identificar se o número é par ou é ímpar, a gente faz o resto da divisão dela. Se a divisão dela, o resto dela for igual a 0, então é porque o número é par. Se essa divisão por 2 for igual a 0, o número é par. Se for 1, ele é ímpar. É simples. Ou seja, quando o resto da divisão for igual a 1, então o i vai retornar 0. Que, como explicitado ali, 0 é quando o número não é par. E 1, quando ela retornar 1, é quando o número é par. Correto? Ou seja, quando o resto da divisão por 2 for igual a 0. Então ela vai retornar 1, que vai ser o número par. Vai dizer se é número par ou ímpar. E tem como retorno a variável i, que vai estar com 0 ou com 1. Embaixo nós temos uma outra função, verifica n par, a primeira função citada no exercício, que é ela que vai imprimir se o número, aquela que vai imprimir o número, vai verificar, vai chamar outra função para verificar se é par e vai imprimir se for, correto? Essa função é do tipo inteiro e tem um parâmetro inteiro também. Dentro dela, ela tem uma variável par, que está igual a 0, no caso, começa igual a 0, e também do tipo inteiro. Em seguida já começa um if também, que chama a função verifica par com o parâmetro num, que vai servir para verifica par com esse parâmetro num aqui. Ela vai receber esse parâmetro do main, depois vai jogar esse parâmetro no parâmetro dessa outra função. Ou seja, você vai ler o número aqui, esse número vai vir para cá, em seguida esse número vai vir para cá. Se o resto da divisão for igual a 0, ou seja, vai retornar 1. Então, se a função retornar 1, a variável par vai ser igual ao número, igual
ao parâmetro. Ou seja, só quando ela for igual a zero, o par vai ser igual a num, vai ser igual ao parâmetro. Se não for, então o par vai ficar igual a zero. O par vai ser igual a zero só se a função par vai ficar igual a zero somente se a função verificar par retornar zero. Se ela retornar 1, par vai ficar igual ao parâmetro. E essa função tem retorno essa variável par. Em seguida, temos a função main, que é a função principal, por onde o programa em si começa a ser executado, que tem duas variáveis, n1 e count, que recebe, já é atribuído o valor 1 a ela. Em seguida, começa um laço de repetição do while, que vai ser para ler os valores de 1 a n, até a hora que o usuário não quiser mais digitar valores para verificar, correto? Enfim, o primeiro comando que tem dentro desse laço de repetição do while é o systemcls, que tem um papel importante, uma vez que se o usuário quiser continuar verificando se o número é par ou é ímpar, ele vai limpar a tela da outra operação anterior. Vai ser essa função de systemcls na primeira linha. N1 é atribuído o valor 0, toda vez que começa, toda vez que o laço volta, ele recebe o valor 0. Em seguida é feita a leitura do número é inteiro, então, %b, e se faz a verificação. A verificação vai ser feita com um retorno da função verificar npar, que se retornar o valor igual à variável lida, então é porque o número é par, que está claramente explícito aqui. Ele faz uma verificação, ele pega esse n1 aqui, coloca no parâmetro aqui, n1 vai vir aqui e vai ser verificado de novo. Se n1 aqui nessa função retornar o valor 1, é porque é par, ou seja, essa variável aqui vai receber o valor de n1 e vai ser retornada igual, ou seja, n1 vai ser igual a par, e vai se perceber, e vai ser feita a verificação, o if vai verificar. Se essa variável par que vai ser retornada aqui na função for igual a n1, então é porque a variável, o número que foi digitado é par. Se não retornar o mesmo valor igual, significa que não é par. Na hora da verificação aqui, chamou a função verifica npar com n1. O n1 vai ser verificado, que vai ser jogado nessa outra função, n1. N1 só vai ser retornado com o valor 0 quando o resto da divisão for igual a 1. Ele vai retornar valor 0. Ele vai vir para cá, vai voltar com o valor 0. Essa função aqui vai dar valor 0, que vai ser diferente. Vai quebrar essa condição aqui, logo essa condição aqui dentro, esse bloco de comando não vai ser executado. E o par vai retornar com o valor 0. Ou seja, o N1 vai ser diferente do valor que vai ser retornado. No caso, vai ser 0. Ou seja, 0 é diferente do N1. Então ele vai ser ímpar. Ou seja, ele não vai passar por aqui, ele só vai vir no else e vai dizer que o valor x, N1, não é par. Em seguida, é feito a leitura para ver se o usuário quer continuar fazendo a execução do programa. Eu fiz da seguinte forma. Se o usuário digitar 1, ele continua verificando se os números são pares ou ímpares, ou 0 ele termina a execução. Faz aqui. Quem vai fazer essa verificação é o contador, que no caso o count está igual a 1, e a condição do while está aqui, ó, count maior ou igual a 1, ou seja, enquanto o valor do contador for maior ou igual a 1.
Se o usuário digitar 1, ele continua executando. Se ele digitar 0, vai quebrar a condição e vai sair do laço de repetição e vai finalizar o programa. A gente pode verificar isso executando o programa. Vamos digitar um número. Vou começar fazendo com um número ímpar, 3, por exemplo. 3 não é par. Vou continuar verificando. Vou digitar 1 para continuar verificando. Limpou a tela e ele pediu outro número. Vou colocar um número ímpar, 6. 6 é par. Eu vou utilizar o programa mais uma vez. Vou colocar aqui 997. 997 não é par. E agora eu vou finalizar a execução digitando 0. Para de executar. Perfeito. Essa resolução do exercício tal que vai estar na descrição. Se quem quiser retornar a leitura e quiser fazer de outra forma, pode retornar. Não só esse exercício, mas em cada vídeo vai estar na descrição o exercício que eu resolvi. Posto que cada um pode resolver de uma forma diferente. Varia a lógica. Agradeço a atenção de todos e de quem assistiu. Espero que tenha entendido a explicação e a minha lógica, como funcionou. Boa noite e até mais.